Olá, Nosso Futuro Comum, um programa do MBA em Gestão Socioambiental e Sustentabilidade, realizado em convênio entre a UniBH e a Associação Brasileira de Gestão Cultural. Nós temos hoje como tema principal Antropoceno, como as mudanças climáticas interferem no desenvolvimento sustentável. Eu sou o professor Márcio Schiavo, coordenador de experiências e conteúdos do MBA, e nosso convidado de hoje é o professor Luiz Alberto Oliveira. Luiz Alberto, rapidamente me diga quem é você e o que você faz. Boa tarde, Márcio, boa tarde a todos. Eu sou Luiz Alberto Oliveira, eu sou físico de formação, fui pesquisador do Grupo de Cosmologia, Relatividade e Astrofísica do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, aqui no Rio. Fui, durante 10 anos, curador-geral do Museu do Amanhã, e hoje eu sou consultor, palestrante e professor. Carioca e vascaíno. Quase tudo bom aí, viu? Carioca, estamos juntos. Já no Vasco, somos complementares, como é o espírito aqui do nosso curso, viu? Tá certo. Me diga, para iniciar a conversa, o que vem a ser antropoceno? Antropoceno foi uma sugestão, um conceito que foi sugerido para dar conta de dois fatos decisivos do nosso tempo. O primeiro é que, há mais ou menos 2 séculos e meio, a atividade humana foi se expandindo a tal ponto que hoje se tornou uma força de transformação em escala planetária. Nós mudamos a composição da atmosfera mais do que os vulcões. E o outro fato decisivo é que as consequências dessas nossas ações planetárias vão ter muito longa duração. Ou seja, os efeitos da atividade da nossa civilização sobre o planeta vão ser o contexto no qual essas atividades vão continuar. Então, a nossa época é a época na qual o planeta entrou num novo estado de coisas, uma nova situação, que a gente chama de antropoceno. Quer dizer, quando uma empresa explora uma área de mineração, por exemplo, ou poços de petróleo, ou a criação de gado extensiva, enfim, as diversas interferências no meio ambiente acaba gerando consequências, e essas consequências estão, inclusive, impactando no clima e gerando os eventos climáticos extremos. Isso está correto, podemos pensar nessa linha. Certamente, ou seja, até a volta do século XVIII, as ações humanas podiam ser entendidas como agindo, atuando, transformando o mundo essencialmente do ponto de vista local, este local, aquele local. Agora, quando você, em pouco mais de 8 gerações, ou seja, passagem do ciclo reprodutivo da mãe para a filha, começo do século XIX até hoje, você passa de 1 bilhão de seres humanos para 7,5 bilhões. Então, isto significa que a ação humana, a intervenção humana sobre o ambiente, passou a ser global. Não há local do planeta que não seja hoje, direto ou indiretamente, afetado pelas nossas ações. Então, se antes você podia desconsiderar o impacto que uma certa atividade fazia num certo local, hoje são tantos os locais impactados que isso se torna um efeito global. Por isso é que eu disse que o antropoceno indica a ação humana se torna uma força de transformação de alcance planetário e as consequências dessas ações vão ter longa duração. Ou seja, a nossa civilização vai ter que se adaptar a essas condições neste novo planeta, esse planeta transformado pela própria ação humana. Professor Luiz Alberto, nós vivemos uma época de mudança ou uma mudança de época? Mas, precisamente, a escala das mudanças na nossa época se tornou tão grande, tão vasta, tão abrangente, que ela implica essa mudança de uma época. Nunca houve antes uma única espécie, dentre as tantas milhões de espécies no planeta, uma única espécie que tenha se tornado um fator de transformação com a escala que nós temos hoje. Nós mudamos a composição da atmosfera, nós alteramos os padrões de sedimentação de todos os grandes rios em todos os continentes, isso em pouco mais de um século. Que agente titânico, geólogos do futuro podiam se perguntar, examinando esses sedimentos, que agente titânico foi esse que operou na escala de continentes e, num prazo tão curto, alterou todos os grandes rios do mundo, todos, sem exceção?
Foram os vulcões? Foi o Sol? As placas tectônicas? Não, foi a ação humana. Então, isso significa que o planeta como um todo, né, o funcionamento do planeta, inclusive o clima, a biodiversidade, etc., a capacidade do planeta se regenerar, tudo isso foi alterado, afetado, modificado pelo impacto global da ação humana. Isso é o significado do antropoceno. E quando nós dimensionamos o humano no planeta, nós vamos encontrar dados como o que você colocou ainda agora, num crescimento populacional acelerado, tanto a nível global. O Sérgio Besserman falou, olha, há 60 anos atrás eram 2 bilhões, eu tenho 60 e poucos anos, aumentou 6 vezes, somos 8 bilhões. Há um cálculo muito curioso, não sei se você já teve conhecimento, que o número de pessoas vivas hoje no planeta é maior do que a soma dos que já morreram. Então, evidentemente, a dinâmica populacional traz para a decisão da sociedade, enfim, dos diversos entes que atuam, sejam eles da esfera governamental, sejam da esfera empresarial ou do terceiro setor, novas formas de vermos e buscarmos essas soluções. Eu me lembro, na década de 70, quando o Brasil foi lá tricampeão, falava-se 90 milhões em ação, e 30 anos depois passaram a ser 180 milhões, ou seja, um segundo Brasil num espaço de apenas 30 anos. Atualmente estamos crescendo cerca de um Uruguai por ano. Então, é o que temos que construir para manter as coisas como estão. E, nesse sentido, como é que as práticas voltadas para a área de ESG, meio ambiente, para as questões sociais e de governança, contribuem para mitigar os danos ambientais, promover a eliminação das desigualdades intoleráveis e melhorar as práticas gerenciais e de governança, principalmente na esfera do governo e no meio empresarial? Vamos por parte, né? Primeiro, como é que podemos contribuir para melhorar os danos ambientais que impactam o processo produtivo e favorecem o desequilíbrio do meio ambiente? Márcio, talvez o conceito fundamental, o entendimento fundamental que as pessoas tenham que ter, qualquer que seja o seu ramo de atividade, é que nós estamos passando de uma concepção de uma economia linear para uma economia circular. Economia linear quer dizer o quê? Que você tem uma ponta onde estão os recursos que você vai extrair. Você extrai os recursos, trabalha sobre eles, né, com conhecimento, com técnica, etc., para converter esses recursos em bens e serviços e utensílios. A sociedade usa esses bens, consome esses bens, etc., e gera resíduos. Na economia linear, a ponta dos resíduos e a ponta dos recursos é como se fossem ilimitados. Ilimitados recursos, ilimitada capacidade de gerar resíduos. É como se o planeta fosse infinito, não tivesse limite. O entendimento absolutamente decisivo que o século XX trouxe para nós, quando pela primeira vez um astronauta olhou para o planeta e viu o planeta como um todo, inteirinho, do lado de fora, é que a Terra é finita. E que, portanto, não é possível você operar, né, nessa cadeia produtiva ilimitada. Todos os setores da sociedade vão ter que orientar-se, né, modificar-se para fazer consumir menos recursos, preservando os recursos essenciais, operar sobre os recursos com mais eficiência para produzir os bens, recursos e serviços que nós precisamos para consumir para a nossa sociedade, gerar muito menos resíduo e reciclar intensamente esses resíduos. Então, todos os setores da sociedade, a sequência produtiva, ela hoje é internacional, ela é planetária, todo mundo opera segundo esse regime, devido à conexão planetária, né? Todas as partes tocam bens, recursos e informação com todas as partes. Então, qualquer que seja o seu setor, sua atividade vai ter que ser norteada por esses princípios de que a manutenção da própria civilização precisa da manutenção do funcionamento regular do planeta, do sistema planeta, sistema planetário, sistema complexo Terra, e que, para isso, vamos ter que adaptar nossas formas de intervir sobre o ambiente. Menos recursos, mais eficiência, menos resíduos, intensa reciclagem. As cidades vão ter que se adaptar a isso, as empresas vão ter que se adaptar a isso, e, fundamentalmente, nós vamos ter que nos adaptar a isso.
Isso também me remete ao que chamamos pensamento local, né? É preciso pensar globalmente e agir localmente. Sempre vai ter alguma coisa que está muito próxima e que cada um de nós pode contribuir. E essa questão da economia circular vem trazer uma contribuição muito significativa e chamar atenção também para uma variável nova, que é a logística reversa. Como é que você vê isso? Eu vejo como sendo decisivo que uma série de práticas que foram consagradas no passado, foram eficientes no passado, hoje deixaram de ser. Com a atividade humana na escala que ela tem hoje, né, práticas que não mantenham esses princípios de fomentar a resiliência do sistema, a continuidade da operação do sistema, elas são fadadas a ter um custo, né, causar um prejuízo muito grande. Então, simplesmente em termos da mais básica economia, o que é necessário fazer é a gente abandonar essas práticas obsoletas, né, e instaurar essas novas visões, novos horizontes, novas práticas que já estão aí. O que é fascinante na nossa época é que a gente, nessa época de transição, essa época de mudança, como você observou, é que nós já temos os recursos pelos quais vamos poder construir os caminhos favoráveis para amanhãs desejáveis, desde que a gente consiga abrir mão do já conhecido, do já aprendido, do já praticado e nos convertermos todos em inovadores, todos aliados, né, a uma série de práticas inovadoras, e são essas práticas que vão pavimentar o caminho para nós produzirmos, nós conseguirmos chegar aos amanhãs desejáveis, que são perfeitamente possíveis, Márcio. Nós já temos os meios. Não precisamos de viagens mais rápidas do que a luz, não precisamos de reatores de fusão, não precisamos de nada, senão daquilo que nós já temos. Quanto mais avanços houver, melhor. Mas nós já temos os meios, só precisamos tomar a decisão de praticá-los. E isso vai em todos os níveis da cidadania, da prática política, da ética individual, né, das ações empresariais, em todos esses níveis, em todos esses planos, a inovação vai ter que chegar. Perfeito. E as práticas gerenciais e de governança, incluindo aí a relação com o meio ambiente e também com as questões da governança, de novos princípios éticos que regulem as ações das empresas, vão estar contribuindo com o desenvolvimento sustentável, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de que maneira? Se não houver essa modificação na visão, nos projetos, nas práticas, nas diretrizes éticas, né, das empresas, das ações humanas como um todo, das práticas políticas, das ações na cidade, mas, em particular, das empresas, se não houver, vai ser impossível a implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O desenvolvimento sustentável implica, necessariamente, a entrada em cena dessas práticas inovadoras. O que é interessante é que elas são todas beneficiais. Todas, o custo é muito reduzido em comparação com a manutenção do que nós estamos fazendo. O custo de você desviar o trem é muito menor do que o custo do trem se esborrachar na parede intransponível das leis da natureza, porque agora o nosso diálogo, enquanto espécie, com a civilização, é com a natureza do planeta como um todo. Nós nos tornamos essa força de transformação em escala planetária, então nós agora temos que lidar com esse fundamento do nosso próprio estar no mundo. Então, as empresas que tiverem a visão clara sobre os ajustes dos seus modos de atuação, seus modos de operação, com vistas a implantar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essas têm muito mais chance de prosperar. As que insistirem na manutenção dos modos obsoletos, a história da economia, a história da cultura, mostra que elas vão ter muito menos chance de poder perseverar. Então, se trata, Stephen Hawking definia, né, inteligência como a capacidade de se adaptar à mudança. Se trata de nós agora demonstrarmos que somos uma espécie inteligente, né? As lideranças empresariais que são lideranças inteligentes. As práticas que nós implementarmos que sejam práticas inteligentes, ou seja, adaptadas à mudança, porque a mudança, caro Márcio, ela vem aí.
Perfeito. E, no caso, a oferta desse MBA em Gestão Socioambiental e Sustentabilidade é um caminho para acelerar esse processo? Não tenha dúvida que as pessoas precisam se informar e se formar para, primeiro, aprender essas novas técnicas, essas novas diretrizes, e, segundo, desaprender as atitudes antigas, o que não é uma tarefa fácil, né? Ou seja, a pessoa precisa continuamente se reeducar, adquirir novas capacidades, novas técnicas e deixar para trás as práticas, as técnicas obsoletas, essas que não vão nos ajudar na construção da ponte entre ontem e os amanhãs. Então, acredito que quanto mais recursos educacionais estiverem à disposição das pessoas para se capacitarem nesse sentido, melhor. Ok, muito obrigado, professor Luiz Alberto. Vai ser um prazer podermos compartilhar Para mim também, esse Márcio. MBA com a sua participação ilustre, brilhante e trazendo vivências e práticas que possam estimular aos nossos alunos em testar novas formas de atuar, sejam esses alunos da área governamental, da área empresarial ou das organizações sociais. Agradecemos sua participação, agradecemos a audiência de todos e esperamos vocês no próximo programa. Muito obrigado, até lá. Obrigado.